Olá, irmãos, paz do Senhor, Shalom Adonai, mais uma porção aqui da palavra do Senhor, né? Como eu havia comentado no vídeo anterior, vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão do coração voluntarioso, lembrando que nós estamos fazendo menção basicamente do Salmo de número 51, o verso 12. Eu vou ler novamente e vou aproveitar o gancho do 12 e o 13 para complementar o que nós precisamos. A palavra do Senhor diz assim, no 12: Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntarioso. Olha que bênção. 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Olha que lindo! Olha o que um coração voluntarioso faz. Proporciona que o outro se converta, se arrependa e que busque o Senhor nosso Deus. Não é interessante? É interessante? Quer dizer, é um trabalho em cima do campo da humildade, como nós havíamos comentado anteriormente, em vídeos anteriores. Mas vamos lá nós então, né? Como então eu posso te agradar, né? Ou como nós colocamos, o que fazer para te merecer? Que foram as perguntas anteriores que estão intimamente ligadas. Muito bem. Resposta. Dentro dessa questão. Tendo um coração voluntarioso, que é um dos itens que eu havia mencionado. Entre o coração e o voluntarioso, eu tenho um período de tempo. Neste período de tempo, eu chamo ele de ato da vontade, ou a predisposição para, num primeiro momento. Entendeu? Coração voluntarioso, entre o coração e o voluntarioso, eu tenho um período de tempo, um espaço de tempo, que eu chamo de ato da vontade ou a predisposição para. Mas o que eu preciso para isso? São 3 momentos. Existir, né? Ou existe o ato da vontade? Ter o ato da vontade e ser o ato da vontade. São 3 momentos, humanisticamente falando, sob o princípio da nossa psique. Aí eu tenho lá, vamos fazer uma analogia, vamos lembrar aqui. Lembra de Isaías? Quem pode ir por nós? Isaías. Interessante isso, né? Você vai ver lá em Isaías 6, verso 8. Né? Quem pode ir por nós? Aí Isaías ele responde dentro de um contexto assim: eis-me aqui. Uma expressão fantástica. Eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Então, olha que interessante esse eis-me aqui. É se colocar à disposição do Senhor como servo. Então, o que significa isso? Eis-me aqui. Você levantou o seu braço, falou assim, Senhor, eis-me aqui. Você está se colocando à disposição do Senhor como servo de Deus. Ponto. Olha lá para Samuel. Samuel, no primeiro momento, lá no capítulo 3, verso 4, 5, 6 e 8, ele fala 4 vezes, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Então fala que o teu servo ouve. Olha que interessante. Fala que o teu servo ouve. Né? Então a palavra servo está intimamente ligado com eis-me aqui, que está intimamente ligado com o quê? Coração voluntarioso. Então nós vamos entender o que significa isso. Eu não estou falando de tipos de coração, isso é uma outra coisa. Eu não estou falando de tipos de personalidade, não, isso é uma outra coisa também. São coisas diferentes e bem diferentes. Então vamos lá, vamos pegar esse ato da vontade que está justamente entre o coração e o voluntarioso, para que a gente possa entender. Então eu tenho 2 momentos intimamente ligados. Qual? O psicológico e o teológico na minha psique, no meu espírito, na minha alma pensante. Muito legal. Então o que significa isso? Vamos pegar lá o psicológico, dentro de uma composição bastante humanística. Eu estou falando de uma existencialidade consciente. Muito legal. Primeiro, empatia, compaixão.
Entre a empatia e a compaixão, eu tenho a virtude humana, que eu já comentei em vídeos anteriores. Segundo, eu tenho o valor intrínseco, família, serviço social, perdão. 3, eu tenho lá, aprendido pela dor, humanisticamente falando. Teologicamente falando, espiritualmente consciente. Interessante isso. Primeiro, empatia, seguido de misericórdia. Entre a empatia e a misericórdia, eu tenho virtude cristã, caráter de Cristo, que eu já comentei anteriormente. 2, valores morais, ou moral. Família, corpo de Cristo. Lembra de Efésios? Muito bem. 3, aprendido pelo temor a Deus. Olha que interessante. Duas questões intimamente ligadas, que retrata, uma antropologia do espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, você vai observar isso. Okay? Eu já vou fazer uma analogia que eu já comentei isso, inclusive, em épocas atrás, em vídeos atrás. Com o contexto psicológico e teológico, eu tenho dois momentos fortes de uma luta intensa. As dificuldades que eu vou encontrar e a resistência que eu vou encontrar. As duas coisas. Então, o que eu quero dizer com isso? Tendo um coração voluntarioso, a predisposição para, sabendo que eu tenho intimamente a ligação do psicológico e do teológico, que eu vou esbarrar numa luta tremenda com as dificuldades e com a resistência comigo mesmo. Tudo isso comigo mesmo. Amém? Dá para entender o porquê eu fiz aqueles momentos que nós falamos anteriormente aqui? Da oração, do arrependimento, do converter-se, a renúncia, a gratidão, estudando a palavra, é isso daí. Tudo isso está num bojo só. Eu apenas separei didaticamente. E agora, vamos pensar um pouquinho a respeito desta questão que está aqui. Como eu posso te agradar? Coração voluntarioso. Referência, Salmo 51, 12. Eu fiz o 12 e o 13 para isso. Aprendeu? Ensina. Amém? Que Deus abençoe bastante, a paz do Senhor, Shalom Adonai, medite sobre isso. Uma questão bastante forte, nós vamos dar continuidade posterior, tá bom? Que Deus abençoe, a paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.